Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Bom, essa semana a gente terminou de falar sobre integrais triplas, né? Usando esse último método, que é o método conhecido como mudança de coordenadas para coordenadas cilíndricas. E como é que funciona? Basicamente é o seguinte: você imagine que tem o espaço, certo? E vamos representar esse ponto em coordenadas cartesianas. Então, esse ponto ele pode assumir coordenadas x, né? D. Vamos subir aqui. Ok? Muito bem. Então aqui temos o nosso ponto P com coordenadas x, y e z, né? Ou seja, o x está aqui, o y está aqui e o z está aqui. Perfeito. Aí o que podemos fazer? Podemos fazer o seguinte, vamos chamar aqui de O, que é a origem, né? E vamos pegar esse ponto aqui e chamar de P1, assim como foi o ponto que a gente usou lá em coordenadas esféricas, né? E esse ponto P1, ele vai ser o quê? Vai ser a projeção, né, do nosso ponto P no plano XY, assim como era em coordenadas esféricas. Então aqui esse ponto tem coordenadas x, y e zero. Hein? E aí vamos considerar, além disso, o vetor O P1. Né? Então aqui a gente vai ter três parâmetros, né? Então um parâmetro vai ser o ângulo formado entre o vetor OP1 e o eixo x positivo. Outro parâmetro vai ser ρ, que é o comprimento do vetor OP1, ou a norma do vetor OP1. E o terceiro e último, a altura z. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue mapear todos os pontos do espaço com esses três parâmetros, O, θ e z, né? Bom, como assim, né? Imagina o seguinte, você quer pegar um ponto lá longe, né? Então, o que que você faz? Você gira o suficiente para ficar na direção, você estica o suficiente para ficar debaixo dele, e você sobe o suficiente para alcançar esse ponto, tá? E por que que é chamado de coordenadas cilíndricas, né? Porque se você analisar aqui, você vai girar aqui à vontade, né? Então fixa um ρ e gire à vontade aqui, né? Então, se você girar à vontade, você forma um disco aqui, né? Ou caso você pegar o ρ não fixado, né? Mas diminuir ele, né? Mas enfim, aí você gira aqui à vontade. A altura que você tem z, né? Pode considerar. Você gira à vontade, né? E aí você pode subir até essa altura z, né? Forma um cilindrinho aqui, né? Muito bem. Aí o que que acontece, né? Você repara o seguinte, né? Que aqui embaixo, como é que eu vou escrever x e y, né? O x e y vai ser basicamente o que a gente faz em coordenadas polares, né? Quando a gente está no plano. Então, por exemplo, né, o nosso x ele vai ser igual a ρ cosseno θ. O y vai ser igual a ρ seno θ. É só você analisar, né, o triângulo retângulo que vai ser formado aqui com esse eixo aqui sendo a hipotenusa, né, e aqui fechando em 90 graus, né, e sendo que essa distância aqui vai ser igual a essa, né, então e essa distância aqui é o y, que vai ser o cateto oposto, né? Aqui o x, né? Que vai ser o cateto adjacente, né? E aí, da mesma forma que foi feito lá em coordenadas polares, né? Você vai ter x e y, né? Descrito em função do seu ângulo θ
θ e do seu comprimento do seu vetor OP1, né, que é o ρ. Tá? E o z é o z. Z não altera nada. Então, dessa forma, você tem as suas coordenadas cilíndricas, né? Se você calcular o jacobiano disso daqui, x, y, z, com relação às esses três novos parâmetros, né? Você vai ter que isso vai ser igual a ρ, e com base nessas informações, né, a gente tem que a nossa mudança de variável, né, vai ser a seguinte, né? Você vai ter aqui, ó, x, y, z, dx, dy, dz, vai ser igual a integral tripla com o nosso retângulo agora seguindo as novas coordenadas, né? E f do que seria o x, né, que é o ρ cosseno θ, do que seria o y, que é ρ seno θ, o z, o ρ, que é o ajuste, né, do jacobiano, e dρ, dθ e dz. Então, basicamente isso, né? Aí vamos ver um exemplinho, né, de como a gente pode estar calculando. Exemplo bem tranquilo. E então, utilizando coordenadas cilíndricas, né, vamos calcular o volume desse sólido B, né? Então, lembrando que volume para a gente, né, é, é integral tripla, né, da função constante 1, dx, dy e dz. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos ver o que que dá. Vamos ver o que figura é essa. Que figura vai ser essa, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte: vamos trabalhar um pouquinho com esse x quadrado mais y ao quadrado mais menos 2x menor ou igual a zero. Tá? Agora, o que que acontece, né? Aqui, a gente tem o seguinte: isso aqui é a equação de um disco, só que ele não está na origem, né? Na verdade, vamos tentar transformar isso aqui em algo tipo, em algo que vai ficar melhor. Ó, o que que a gente pode fazer? Vamos pegar isso aqui, menos 2x, vamos somar e subtrair 1 e continuar, né? Aí agora vamos juntar aqui x quadrado menos. A gente fez um completamento de quadrado aqui, né, com relação ao x, mais y ao quadrado, que é menor ou igual a 1, né? Então, aqui, isso daqui vai se transformar em x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, que é menor ou igual a 1. Ou seja, essa figura ela vai representar para a gente um disco com origem no ponto 1 e raio 1. Por origem no ponto 1, 0, né? Por quê? Porque é o disco, né? Tá nessa forma aqui, ó. Então, esse aqui é o disco de raio 1, né? No caso, né? Vou botar um R quadrado aqui, né? O que seria isso, né? Isso aqui seria um disco, né? De centro no ponto AB e raio R, né? É mais ou menos isso que a gente tem aqui, né? A gente tem que, no caso, o nosso A ele vai ser 1 e o nosso B ele vai ser 0, tá? Só que temos mais duas informações, né? A primeira informação que a gente analisou foi essa, só que a gente tem essa e essa informação, né? Que é o quê, né? Que é, eu estou pegando os valores positivos de x e os valores positivos de y, ou seja, eu estou olhando somente o nosso primeiro quadrante, né? Então esse disco, na verdade, é um semidisco, né?
que é esse semidisco superior aqui, tá? E o Z é o Z, né? Tipo, então, no caso, a sua figura, ela vai ser meio que parecido com um cilindro, né? Na verdade, né? Um cilindro meio... Como é que o Y aqui, né? Vai ser um negócio assim. Aí ele meio que vai subir, né? Só que aqui em cima não vai ser um negócio reto, né? Vai ser um negócio meio torto, porque o Z está sendo limitado superiormente, né? Por um plano, né? Então vai ter um corte esse cilindro, né? Mas beleza, né? Como é que a gente faz a mudança aí para coordenadas cilíndricas, né? Para facilitar a nossa vida, né? Aqui é o seguinte, a gente tem um truque. E é o seguinte, o que é interessante é a gente conseguir fazer algo onde a origem está aqui e a gente consiga movimentar o ρ e o θ dentro aqui, né? Porque se a gente fazer dessa forma, o que que acontece, né? O nosso θ, ele vai estar entre... Ele vai variar de 0 a 180 graus, né? Ou seja, de 0 a π. E o nosso ρ, para pegar todo mundo aqui, ele vai variar de 0 até 1, né? Só que o que que acontece, né? Para a gente ter o centro aqui, a gente não vai conseguir chamar o x de ρ cosseno θ. Porque quando a gente chama x de ρ cosseno θ, a gente está considerando, né, esse giro que a gente dá, né, na origem. Só que como eu quero mudar a origem, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que colocar, na verdade, que o x menos 1 é igual a ρ cosseno θ. Ou x é igual a 1 mais cosseno θ, né? Que dessa forma, quando eu pego para partir, né, esse ponto, né? Por exemplo, né, o que que vai acontecer? Se o meu ρ for igual a 1 e o meu ângulo for igual a 0, eu vou ter que o meu x é igual a 1, né? O meu x é igual a 2, na verdade. Desculpe, porque aqui vai dar 2, né? E o y vai ser igual a 0, né? O y não muda nada, né? O y vai ser a mesma coisa. Então, dessa forma, né, a gente consegue fazer esse giro aqui bem mais fácil. Depois eu vou colocar o que que acontece, né, se a gente escolher na origem, para vocês verem a dificuldade que vai ser para fazer as contas, né? Então, quando a gente tem o disco aí, né, tipo, trasladado da origem, né? Então é mais interessante fazer esse tipo de mudança. Muito bem. Aí o que que temos mais, né? Então aqui o y é a mesma coisa e o z é o z, certo? Então dessa forma a gente vai ter o seguinte, né? Ah, beleza. Então dessa forma a gente tem ρ, tem θ, né? Falta z, né? Mas z, só a gente substituir os valores, né? Porque a princípio você tem o quê, né? Que o z ele está limitado, né? Por x mais y. Então é só a gente escrever o que que é x e o que é y, né? No lugar do z. Desculpa, no lugar de x e y aqui, né? Então, aí a gente vai ter o seguinte, vai ter 0 é menor ou igual que z. E aqui vai ser o quê? No caso aqui o x, né, vai ser 1 mais ρ cosseno de θ, né? Mais y ρ seno θ. Ah, aqui é seno, viu, gente? Devo ter falado o contrário, né? Mas errado. Rho seno θ. Beleza, então com essas informações a gente consegue montar a nossa integral, né? E aí vai ser o seguinte, vai ser integral aqui, né? Vou deixar um espaço aqui, vai meio que sair direto, ó, vocês vão ver. No caso aqui eu vou colocar de 0 até 1 mais θ
θ, ρ, dz. Aí o próximo faz, né? A gente pode escolher, por exemplo, rho d θ. E aqui tá bem tranquilo, porque o ρ, ele varia de 0 até 1, e o θ vai variar de 0 até π. Então, começando a calcular de dentro para fora, né? Vai ter o quê, né? Que essa integral aqui de dentro, ela vai ser igual a ρ c calculados 0, 1 mais ρ cosseno θ mais ρ, tá? E vai ser o quê? Vai ser ρ que multiplica o de cima menos o de baixo, né? Então, no caso, eu vou ter ρ mais ρ quadrado seno de θ mais ρ quadrado seno de θ. Muito bem. Aí, beleza, né? Então, aí agora a gente pega isso e calcula a integral, né, de 0 até 1. O mais o quadrado cosseno de θ mais o quadrado seno de θ de ρ. Bom, o que é diferente de ρ é constante. Então, nesse caso, né, a gente tem que essa integral vai ser o quadrado sobre 2 mais o cubo de 3 cosseno de θ mais ρ cubo sobre 3 seno de θ. Ah, isso calculado de 0 até 1, né? O zero não vai fazer diferença alguma. Então, substituindo o ρ por 1, vai ter o quê, né? Que vai dar meio mais 1 terço, né? Eu já vou isolar esse 1 terço aqui. Cosseno de θ mais seno de θ. Muito bem. Aí agora a gente pega isso e calcula a integral de 0 até π de θ. Então, π meio mais 1 terço multiplica. Beleza, né? Então aqui vai dar θ sobre 2. Aqui vai dar integral de cosseno é menos seno. A gente vai ter menos terço novamente, né? Menos seno, θ, menos seno de θ e... Aqui é o contrário, né? Integral de cosseno é seno. Maluco. Integral de cosseno é seno. E aqui, integral de seno é menos cosseno. Beleza, aqui aplicado tudo isso, né? Aplicado de 0 até π, né? Então aqui vai ficar o quê, né? Vai ficar π sobre 2, certo? Mais 1 terço. Multiplica o quê, né? Então vai ser seno de π, que é 0, menos cosseno de π, que é 1. Menos cosseno de π, que vai dar o quê? Cosseno de π é menos 1. Menos com menos dá mais, né? Então é 1. Menos seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Só que com menos, né? Menos 1. E aí o que que a gente tem, né? Que π sobre 2, menos com menos mais. Isso aqui de dentro vai dar mais 2. 2 vezes 1 terço, 2 terços. E é isso aí. Muito bem. Aí agora é o seguinte. Observe o que que acontece se ao invés daquela escolha de variável de mudança, né, a gente escolher essa daqui, ó, x igual a ρ cosseno θ, y igual a ρ
seno θ igual a z. Aí aqui você vai ter o seguinte, ó, vamos fazer o desenho novamente, né, igual era lá. Aqui vai ter isso aqui. Ó. Então isso aqui é o quê, né? É o semidisco, né? E lá era representado como x², né? Mais y² menos 2x é menor ou igual que zero. E x maior ou igual que zero e y maior ou igual que zero, né? Vamos fazer o seguinte, vamos substituir x e y aqui e ver o que que acontece, né? Se a gente substituir, vai acontecer o seguinte, ó, a gente vai ficar com o ao quadrado, né? Seno ao quadrado de θ, mais o ao quadrado seno ao quadrado de θ, menos 2 o cosseno de θ, que é menor ou igual a zero, né? O que que acontece? Aqui você pode estar isolando, né? O rho quadrado, e aí você vai ter rho quadrado que multiplica cosseno quadrado mais seno quadrado, né? Então, seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1. Então, isso aqui tudo dá rho quadrado, tá? Aí você tem o quê, né? Então, você tem rho quadrado desse lado. Aí eu posso passar isso aqui para o outro lado. Então, eu vou ter que isso daqui vai ser menor ou igual que rho. Perdão, que 2, né? Rho cosseno de θ. Só que o que acontece, né? O ρ, ele é positivo, então eu posso cancelar, né? O ρ, um ρ aqui, né? Aí se eu cancelar, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que ρ menor ou igual que 2 2 cosseno θ. Então, o que que significa isso? Significa o seguinte, ó, que para cada ângulo que eu pegar, o meu ρ ele vai ser menor ou igual a esse valor. Ou seja, se o ρ for igual a zero, desculpa, para cada ρ fixo, ele vai assumir valor máximo aqui nesse ponto, né? Que esse valor aqui é o 2 cosseno de θ, tá? E valor mínimo como sendo zero. Então, para cada ângulo que você colocar aqui, ele vai ter essa variação, né? Por exemplo, se eu colocar um outro ângulo alfa aqui, esse comprimento aqui vai ser 2 cosseno de alfa. Assim como se eu tiver o ângulo zero aqui, eu esqueci de botar um aqui embaixo. Vai ser 2, né? Cosseno de zero, que é 2. Então, ele vai assumir o valor mínimo de zero e o valor máximo de 2 aqui, né? Então, para cada ângulo você tem isso. Então, isso aí já deixa um pouquinho mais complicado, né? A sua expressão. E aí, você vai ter o seguinte, você mexer um pouco mais com isso, bom, aí o ângulo vai variar de quanto até quanto, né? O ângulo aqui, na verdade, vai variar daqui até aqui somente, né? Então, vai variar de zero até π sobre 2. O ângulo de zero até π sobre 2, aí, então você tem que o θ, né? Que varia de zero até π sobre 2. E o z, ele vai variar de zero, né, até x mais y, né? Só que x mais y agora é essa expressão, né? Se você for montar tudo, você vai ter o seguinte, ó, então de zero até ρ seno de θ mais ρ θ ρ dz
Aí aqui você vai ter integral, né, de 0 até 2 cosseno de θ, de ρ, e depois você vai ter integral, né, de 0 até π/2 de θ. E aí, o que que vai acontecer, né? Que vai chegar num ponto que isso aí vai ficar muito complicado, né? Que a hora que você resolver essas duas integrais primeiras aqui, do meio, no final você vai ter algo assim, ó, π/2, 8 terços, cosseno à quarta reta, mais cosseno ao cubo, é, vezes seno, vai aparecer um seno aqui, né? Vezes seno quadrado, né? Alguma coisa assim. Então, vai ficar bem complicado, né? Bem chatinho de fazer. Então, aí nesse caso, aí a dica é essa, né? É tomar cuidado, né? E usar daquele outro jeito. Muito bem. Com isso, né? A gente encerra o conteúdo de integrais triplas, né? E aí a gente começou a falar um pouquinho sobre curvas parametrizadas, né? E curvas parametrizadas para a gente, né? É nada mais nada menos que uma curva, né? Uma curva. É exatamente isso, né? Uma função que sai de um intervalo da reta, né? E chega no Rn, certo? Aí o que que acontece, né? Esse Rn a gente coloca assim para representar tanto plano, espaço, né? O espaço de dimensões mais altas, né? Mas imagina que é uma linha, né, que você pode desenhar ela no plano, espaço ou em espaço de dimensões mais altas, né? E aí para cada t você associa uma você associa um vetor, né? Então vai ter esse vetorzinho, esse vetor, né, dado por essas funções que a gente chama de função coordenada, né? Então o que acontece, né? Cada uma dessas funções aqui, né, em cada coordenada, são funções de t, né? Então, por exemplo, né, você poderia ter uma função que sai aqui do intervalo fechado de 0 até 1, chega no R2 e é dada da seguinte forma, ó, em que eu falo que é t quadrado. Então, que desenho que a gente pode ter, né? Essa curva, ela vai formar parábola, semi-parábola, na verdade. Porque para cada t que você associa, né, ela vai levar num ponto que está aqui, né? Você tem um ponto t, né? E aqui você tem o seu t ao quadrado, né? Então, o zero você leva aqui no zero, zero, né? E o 1 você vai levar no 1, 1, né? No finalzinho, certo? Beleza, né? Então, você tem curvas, né? No caso, você também pode ter curvas no espaço também. Também não vai ser nenhum problema, né? Só você, por exemplo, já já eu vou dar um exemplo de curva no espaço, né? Que vai ser a hélice. E, e além disso, né? Você tem o que que é uma curva ser diferenciável, né? Na verdade, tem um teorema que garante que uma curva é diferenciável e cada coordenada for diferenciável, né, e vice-versa. Então, por exemplo, né, essa curva aqui ela é diferenciável por quê? Porque eu posso considerar, por exemplo, a primeira coordenada aqui, né, sendo a função identidade, e a segunda aqui como sendo a própria parábola, né? Aí, como eu sei que essa função aqui ela é diferenciável em todos os pontos do domínio e essa aqui também é, então a função como um todo vai ser diferenciável também.
qualquer ponto do domínio, aliás. Mas beleza, e como é que a gente calcula a derivada, né, dessa função? A derivada vai ser nada mais nada menos que você derivar em cada coordenada, porque a gente pode até escrever, né, de maneira bem geral, né, que a derivada no ponto t0 vai ser a derivada em cada coordenada, porque cada coordenada vai ser uma função de uma variável, né? Então, basta que você derive em cada coordenada que não tem problema algum, né? Então, no caso aqui, se a gente fosse calcular a derivada lá, quanto que daria a derivada no ponto 2 aqui? 2 não, que a gente não definiu, né? Mas no ponto meio, vai. Primeiro a gente calcula a derivada com relação a t, né? Então a gente vai ter aqui, ó, a derivada da primeira função coordenada aqui, né, com relação a t, vai ser 1. Derivada aqui da segunda função coordenada, né, com relação a t, 2t. Aí é só substituir o valor, né? A gente vai ter que a derivada aplicada no ponto meio vai ser 1, 2 que multiplica meio, né, que é 1. Muito bem. Ok, então, beleza, a gente sabe o que que é derivada, né, de uma curva. Agora vamos ver o que que é calcular o comprimento, né, de uma curva. Para o comprimento, a gente vai fazer a seguinte coisa, ó. Imagine o seguinte, que você tem uma curva, vou escrever o domínio dela, vamos supor que é esse intervalo aqui. E é uma curva que está chegando no espaço. Então, assim, ela está chegando aqui no espaço. Tem mais ou menos esse desenho aqui. Tudo bem. Aí o que que vai acontecer, né? Eu vou fazer uma partição aqui do meu espaço, né? Ah, deixa eu só escrever melhor aqui, ó. Supondo, né, que é uma curva, que sai aqui do intervalo que eu vou chamar de AB. Então, eu tenho uma curva, intervalo feito AB e no R3, tá? E ela é diferenciável no aberto, né? Ah, tá, aqui tá bonitinha, né? Mas quando eu olho aqui no intervalo aberto, ela é diferenciável, né? Este derivada, né? Os pontinhos aqui. Diferenciável aqui. Tá. Aí o que que a gente tem, né? Eu vou fazer uma partição aqui do meu intervalo, né? Então, eu vou particionar ele da seguinte forma, né? Eu vou chamar T0 de A, aí eu tenho depois um T1, tenho um T2, né? Eu vou continuar minha partição, vou ter um TI menos 1, vou ter um TI, vou ter um TI mais 1, continuo, né, até chegar no meu TN, que é o próprio B, né? Então, beleza, aqui o meu A, né, vai ser o meu T0, né? Depois eu vou ter um T1 aqui, depois eu vou andar aqui para cima, né? Eu vou ter o meu TI menos 1, o meu TI, o meu TI mais 1, e continuo andando, né, até chegar aqui no meu B, que vai ser o meu TN, tá? Muito bem. Fiz essa partição de intervalo, tá? E vou agora mandar pegar cada ponto, né, e levar pela minha função alfa, né, nessa curva. Então, aqui o que que a gente vai ter, né? Aqui a gente vai ter o nosso alfa de A, é a mesma coisa do alfa de T0, né? Vamos supor que ele chega aqui. Vamos supor que o alfa de T1 ele chega aqui. Temos que dar o alfa de T1. Alfa de T1 está aqui. Vamos supor que o alfa de T2, o alfa
i menos 1 é esse ponto. Aí o alfa de TI, vamos supor que daqui. Alfa de TI mais 1, vamos supor que daqui. Aí aqui vai levar no outro ponto, aqui vai levar no outro ponto, e aqui vai levar o nosso alfa de Tn, que é a mesma coisa que o alfa de B. Muito bem. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar essa poligonal aqui, ligando esses pontos, né? Então, estou ligando esse ponto por um segmento, né? Aí o que que acontece, né? Note, né, que cada segmento desse dá para a gente medir o comprimento dele. E, aliás, o comprimento vai ser dado pela norma, né, de, por exemplo, um segmento TI qualquer, né? Vai ser o segmento alfa de TI menos alfa de TI menos um norma, né? Então, isso aqui, na verdade, eu estou calculando esse comprimento aqui, ó. Mas eu posso fazer isso com T1, T0 e tal. E beleza, né? E outra coisa que a gente observa é o seguinte, né? Que se eu colocar poucos pontos aqui para dividir, eu vou ter uma aproximação bem ruim, né? De quando eu juntar e somar, né? Todos os comprimentos desses segmentos com relação ao comprimento da minha curva, que é amarelinha, né? Então, o que que acontece? Se eu conseguir dividir mais, né? Eu vou ter segmentos, né, que vão preenchendo aqui de maneira mais precisa, né? Vai ficando cada vez mais parecido com a nossa própria curva, né? Então, se eu dividir mais, né, e somar a norma de cada um desses segmentos formados aqui, eu vou ter uma soma, eu vou ter um comprimento mais preciso, né? É aí que tá, né? A gente pode definir uma soma, né? Uma de S vai ser a soma de todas essas normas, né? E a gente pode fazer o seguinte, o que que acontece, né? Essas normas, é, vamos lá, ó, só para dar mais ou menos a ideia de que a gente quer chegar, né? É assim, ó, o alfa de t, ele é uma função que chega num vetor. Então, eu posso escrever ela como sendo um x de t, um y de t e um z de t, né? Tudo bem. Aí o que que acontece? É, Quando eu estou calculando a subtração aqui, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter algo assim, né? Eu vou ter, sei lá, eu vou ter coordenada coordenada, né? Então eu vou ter x de ti menos x de ti menos um. Isso aqui elevado ao quadrado, né? Isso aqui elevado ao quadrado. Mais y de ti menos y de ti menos um elevado ao quadrado, mais z de ti menos z de ti menos um elevado ao quadrado e raiz quadrada disso aqui tudo, né? Isso aqui é a nossa norma, né, do vetor, né, que a gente quer calcular. Só que o que que acontece? Se eu for olhar só isso daqui, separadamente, né, cada um deles, né, eu posso usar o, o teorema do valor médio, né? Por exemplo, se eu pegar o teorema do valor médio e aplicar nisso daqui, significa o quê? Que esse negocinho aí vai existir um ponto, né? Eu vou chamar de T1 barra, tal que a derivada, né, desse T1 barra
vezes isso aqui. Isso aqui, na verdade, o que que é, né? É que você, quando você tem um teorema do valor médio, você tem mais ou menos uma razão, né? Imagina que isso aqui é uma função de... Esse x, ele é uma... Imagina não, na verdade é, né? Esse x aqui é uma função de uma variável, né? E aí você tem esses pontos, né? Você tem um ponto ti menos 1 que está aqui, ti que está aqui, certo? E você tem essa distância, que é o delta de ti, tá? Aí você tem o quê, né? Que aqui é o seu x ti, e aqui é o seu x de t. Isso, aqui é ti menos 1. Aqui é o seu x de ti menos 1. E aqui você tem que é o seu x de ti aqui em cima, né? Aí o que que você tem, né? Quando você pega a razão, né, dessa medida aqui por isso, vai existir um ponto aqui no meio, né? Que é o ponto que eu vou chamar de t1 barra, né? E a tangente, né? Porque ele vai ser meio que a tangente, né? O que que significa isso, né? Que ele vai ser esse valor, né? Dividido por esse, né? Vai existir um ponto tal que a derivada aplicada nesse ponto vai ser essa razão, né? Vai ser isso aqui dividido por isso, né? Aí por isso que eu posso escrever desse jeito que está aqui em cima. Aí escrevendo desse jeito para todo mundo, né? Ajustando tudo, né? Eu vou ter o meu Sn, né? Na verdade, né? Ele vai poder ser escrito, né? Como sendo somatório de n variando de 1, de i variando de 1 até n, x' t1 quadrado mais y' é o T1 barra, né? 2 barra quadrado mais z' T3 barra elevado ao quadrado raiz, né? E aí, beleza, né? Aí o que que a gente tem, né? A gente tem o seguinte, né? Que vai ter um teorema que vai garantir que quando a gente aplica o limite, né, dessa soma, desse n indo para infinito, né? Que vai ser igual à integral. Então, no caso, quando a gente aplicar o limite, né? Dessa soma indo para infinito, isso aqui vai ser o nosso comprimento, né? Porque a gente vai reduzir esses segmentos, né? Vai aumentar os pontos, né? E vai reduzir esses segmentos, né? De maneira que vai ficar praticamente igual à reta, né? Desculpe, a reta não, a curva. E aí, só que o que que acontece, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a integral dessa função aplicado num aplicado num t, né? Só que essa função, o que que é? Esse negócio aqui no meio é a norma da derivada, né? Porque você pega a derivada e está elevando ao quadrado cada coordenada e está tirando a raiz, né? Então, e variando do A até B, né? Que é os seus limites onde você quer calcular o seu ponto inicial e o seu ponto final da sua curva, né? Na verdade, o ponto inicial e final do seu domínio, né? Você depois vai aplicar a sua alfa e calcular onde é o ponto inicial e final aqui na sua. Ah, como é que a gente aplica isso? Bom, eu vou aplicar isso no exemplo que eu falei que era o comprimento da hélice, né? Na verdade, eu vou fazer uma etapa anterior que tem um comprimento que é bem interessante, que é o comprimento da circunferência. E se você pega a circunferência, escreve ela como uma curva parametrizada, dessa forma aqui, né? R cosseno t e R seno t. O que que é isso, né? Isso aqui é a circunferência de centro 0, 0 e raio R, tá? Então aqui temos o raio R. E aí o que que eu quero fazer, né? Eu quero calcular o comprimento da circunferência. Então ela vai partir aqui do zero, né? Vai dar a volta aqui, né? E vai chegar aqui no 2π, tá? Então, no caso, o que que vai acontecer, né? Eu vou ter
a integral, né, de 0 até 2π do módulo, né, da norma, né, da derivada, dt. E o que é a derivada aqui, né? A derivada aqui vai ser o seguinte, quando eu calcular aqui, né, a derivada vai ser derivada de cosseno é menos seno, né? Então vai ser t, vírgula, derivada de seno cosseno, né? Então vai ser r cosseno de t. Aí o que acontece, né? Quando eu calculo a norma disso, eu vou elevar cada coordenada ao quadrado, tá? E depois tirar a raiz. Só que aí quando eu elevo ao quadrado, né, vai para esse r quadrado, seno quadrado, mais r quadrado cosseno quadrado, você isola o r, vai dar seno quadrado mais cosseno quadrado, que vai dar 1, né? Então no final você vai ter o quê? Raiz de r quadrado, né? Como r é positivo, então isso aqui vai dar o próprio r. Então no final você vai ter que essa integral ela vai ser de 0 até 2 e de r, né? dt. E aí resolvendo essa integral, né? Você não tem t aqui, né? Então vai dar r e calculado de 0 até 2π. E aí no final vai ser o quê? 2πr, né? Então você usa isso aqui para demonstrar aquela famosa fórmula, né? Do comprimento da circunferência de raio r. Aí tem um outro exemplo que eu vou colocar agora, só para ser um pouquinho diferente, né? Para dar para fazer um negócio no espaço, né? Então, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui a curva que descreve uma hélice. Então, vai ser assim, ó, A é cosseno T, A seno T, e o último termo é BT, tá? E aí, no caso, o seu T, ele está variando de 0 até 2π. Então, isso aqui é o seguinte, né? Você tem aqui o seu espaço, né? É, você tem que... Você pode imaginar um cilindro mesmo, né? Caso aqui, esse comprimento aqui vai ser A, né? Porque é como se fosse uma circunferência de raio A aqui embaixo. Vou botar uma cor aqui. Então, aqui embaixo você tem... Isso aqui é A. E isso aqui vai ser 2πb, né? E aí, a sua hélice, ela vai fazer o seguinte, ela vai começar aqui, ela vai fazer esse movimento, chegar mais ou menos aqui na metade e percorrer aqui, né? Então, ela vai percorrer por fora e caminhar aqui por dentro, né? Fora e dar essa volta e chegar lá. Beleza, e como é que a gente calcula esse comprimento? Da mesma forma, né? A gente vai calcular a norma aqui da derivada, né? Então, primeiro vamos derivar, vai dar menos a vírgula a t, vírgula b, né? Derivar com relação a t é constante, sobra ele. Norma quadrado disso, norma quadrada não, só a norma disso, né? É o quê? Você vai levar ao quadrado cada coordenada e tirar a raiz, né? Mas a hora que você faz isso e junta tudo, vai dar a quadrado mais b quadrado raiz. E aí quando você calcula a integral, né, de 0 até 2π, norma da derivada, aqui vai dar integral de raiz de a quadrado mais quadrado dt. A raiz de a quadrado mais b quadrado é constante, né? Gente, né? Quando você calcula essa integral, vai ser 2π multiplica raiz de a quadrado mais b quadrado. Aí é isso, gente. Então, com isso, né, a gente viu como a gente consegue calcular o comprimento de uma curva parametrizada, né? E isso vai ser bem útil
porque na semana que vem a gente vai definir integrais de linha, tá? Então é isso aí, gente. Quanto? Cuidem e até a próxima.